muito boa noite para você. Boa noite. Há 3 meses, alunos de uma escola de Santa Luzia estudam num ginásio de esportes da cidade. A situação de improviso é desumana. As crianças não têm a estrutura que precisam e ainda enfrentam um calorão dentro da quadra. E o pior, hein? Não há previsão de quando essa situação vai ser resolvida, viu, Gisele? Pois é, essa denúncia é a nossa primeira reportagem de hoje. Na placa, o aviso. Estamos em obras, prefeitura trabalhando e cuidando da nossa cidade. Mas a realidade que vimos hoje na Escola Municipal Lúcia Viana Paiva, em Santa Luzia, é bem diferente. Nenhuma movimentação na construção desses 2 prédios, que inclusive já deveriam ter sido entregues. O prédio antigo apresentou diversos problemas estruturais e, para não comprometer a segurança dos alunos, foi demolido. O grande problema é que, desde então, as crianças estão estudando nesse ginásio de esportes da escola, de maneira improvisada e em situação precária. As professoras, os diretores estão até proibindo a gente de entrar na escola depois que a gente chama reportagem, alguma coisa assim. Eu tô achando isso um absurdo. Se você entrar lá dentro, você vai ver que as salas é um ovo, é muito apertadinho, eles não têm um tempo para merenda, eles não têm um recreio, são 4 horas ali dentro, levanta, vem no banheiro e volta e merenda dentro da sala de aula. Não sei como que a prefeitura tem coragem de falar que isso aí é uma escola. Já que fala tanto em educação, eles falam que isso é escola, já que os meninos aí dentro estão vivendo em salas improvisadas, muito apertadas, 5 horas por dia embaixo de um refletor quente, sem janela, sem ventilação alguma, com água quente diretamente da torneira. Se a água da rua acaba, os meninos ficam totalmente sem água. Nós não tivemos autorização para entrar nesse ginásio, que atualmente está sendo chamado de escola, mas já dá para a gente ter uma noção do descaso aqui na parte externa. Você pode até não acreditar, mas essas telhas de zinco são o muro que protege o local. O telhado também é feito de alumínio, claro, porque é um ginásio de esportes. Segundo os pais de alguns alunos, a sensação térmica ali dentro chega a 42 graus. Por isso, muitas crianças passam mal e já precisaram até de atendimento médico. E as crianças que estudam no local reclamam das condições. Ninguém merece, todo dia tá saindo muita gente passando mal. Nem os ventiladores funcionam lá. Os ventiladores não adianta nada. Conversamos com uma vereadora da cidade. Ela explica que, para a continuidade das obras, é necessário a aprovação de uma verba pela Câmara Municipal. A prefeita tem 82 milhões em caixa e que não foi liberado pela Câmara para ela fazer o uso desses recursos que é previsto para educação, para saúde, para outros fins, para pagamento pessoal, para outros fins. A Secretaria de Educação, e eu estou colocando aquilo que me foi reportado, a Secretaria de Educação, ela declara que enquanto esse recurso, e a prefeita também me declarou isso, que enquanto esse recurso de fato não for liberado, não há perspectiva de reinício. Mas parece que os argumentos não foram muito bem aceitos pela população no local, já que a entrevista foi interrompida por um protesto. E os pais e alunos seguem sem respostas, sem saber se os filhos vão continuar estudando ali e quando as obras serão concluídas. A angústia e satisfação não poderiam ser diferentes. A gente quer uma escola digna para os filhos da gente estudar, é direito da gente exigir isso. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Santa Luzia inúmeras vezes, mas não recebemos retorno sobre como ficará a situação da escola mostrada na nossa reportagem. O verão está chegando e com ele a chuva que costuma causar grandes estragos em Belo Horizonte. A situação da cidade é crítica em várias regiões e neste ano a previsão é de que vai chover muito por aqui. O calor tá demais e tem muita gente que não vê a hora de um refresco. Tô rezando para chover. Precisa chover para melhorar o calor. Mas tem gente que fica apavorada só de pensar no período chuvoso que vem aí. As lembranças da última enchente, em 2013, ainda assustam. A enchente veio, ela não veio de frente, o rio não transbordou, vieram nas laterais, na cabeceira que fala, choveu bastante em outros bairros. E quando nós tentamos entrar no carro para sair, já não deu mais tempo. A enchente já veio lambendo tudo, já levando a gente com o carro, eu, minha mãe, tudo. Quem nos resgatou foi o rapaz, é ele que tomou a iniciativa de ir lá e tirar a gente. Resgatou eu e minha mãe e o carro foi embora.
Nesta loja de roupas, a lembrança é mais antiga. Em 2008, a água invadiu o comércio e até hoje o pessoal trabalha com medo. A gente sempre está cuidando, sempre fechando, colocando os trinques todos na loja, nas grades, coloco cadeado, eu sempre verifico se está tudo bem fechado. Um perigo, né? A gente tem sempre um medo. A placa alerta sobre o perigo no local. Para evitar tragédias, os comerciantes colocaram barreiras de proteção nas portas, cada uma mais alta que a outra. Mesmo com todo esse histórico de alagamentos na Avenida Bernardo Vasconcelos, no bairro Ipiranga, Vânia escolheu o ponto para abrir uma confeitaria. A gente resolveu assumir o risco porque a gente queria montar uma coisa diferente, porém a gente tomou algumas precauções para proteção da loja contra a enchente. A avenida é um dos 80 pontos com risco de alagamentos e enchentes monitorados pela Defesa Civil. O órgão já começou um trabalho de prevenção nestes locais. Esse ano já fizemos treinamentos com 40 núcleos de Defesa Civil de Belo Horizonte que residem em áreas de risco e naturalmente esperamos que estejam preparados, assim como a Defesa Civil, para o enfrentamento desse período chuvoso. A Defesa Civil já recebeu um alerta da meteorologia para o período chuvoso. Entre os meses de novembro e janeiro estão previstas chuvas acima da média. Evitem transitar nessas avenidas que têm características de serem inundadas durante fortes chuvas e naturalmente procurem rotas alternativas e percebendo que a avenida está numa situação crítica para a inundação, procurem sair desses locais. E houve estragos hoje no interior do estado. Poços de Caldas sofreu com a força da chuva. Várias ruas ficaram alagadas. As imagens registradas pelos moradores mostram o momento que o Ribeirão Poços de Caldas transbordou. Após quase uma hora de chuva, a Avenida João Pinheiro, no centro de Poços de Caldas, foi tomada pela água e se transformou em um verdadeiro rio. O trânsito no local teve que ser desviado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o alagamento tomou cerca de 2 quilômetros da via. Cerca de 250 pessoas que assistiam a uma apresentação circense na região precisaram deixar o local devido ao risco de alagamento. Em alguns bairros, como no Country Club, a situação se repetiu, com a água tomando completamente a via. Um grande buraco se abriu no canteiro e assustou os moradores do local. E se tá um carro tão parado aqui, como parece que teve amigo nosso aqui, que o carro parece que rodou, afundou, tá pegando enchente. E aqui se tem um carro e cai ali dentro? E se uma pessoa cair dentro? Então isso aí não tem que só remediar não, tem que prevenir. Essa não é a primeira vez nesse ano que a cidade sofre com enchentes. Em janeiro, uma forte chuva causou a inundação de quase toda a área central e diversos estabelecimentos comerciais foram atingidos. Carros ficaram submersos e várias pessoas precisaram ser resgatadas. A nova inundação gerou reclamações por parte da população. Fizeram só uma parte para baixo, deixar essa parte velha aqui para cima, é onde aconteceu isso. De acordo com o secretário de Defesa Social, a administração tem trabalhado para evitar que a cidade sofra com novas inundações. Essa chuva, ela mostrou que aquelas ações que foram realizadas auxiliaram no processo para que não tivesse uma situação maior, mas que ainda temos algumas atenções a serem efetivadas do ponto de vista de ações de melhoria. Apesar do transtorno causado pelo transbordamento do Ribeirão, não houve registro de feridos. Mais de 8 milhões e meio de pessoas fizeram o Enem nesse fim de semana. Aqui na capital, a prova aconteceu normalmente, mas 42 mil candidatos na cidade só vão fazer o exame em dezembro. Quase 13h, essa era a cena ontem na frente desse colégio em Belo Horizonte. Correria no segundo dia de Enem. Com direito à torcida organizada, os portões foram fechados exatamente a 1 hora. Ninguém ficou para fora, mas a Beatriz chegou nos últimos minutos e não demorou muito para ela sair. Eu esqueci minha identidade. Sem o documento? Eu deixei no bolso do short de ontem. Aí não teve como eu fazer. Minas Gerais é o segundo estado com maior número de pessoas que fizeram a prova neste final de semana, com mais de 900 mil candidatos, perdendo apenas para o estado de São Paulo. Mas 42 mil inscritos ainda terão que realizar a prova entre os dias 3 e 4 de dezembro. Só aqui em Belo Horizonte, 15 escolas ainda estão ocupadas por alunos que protestam contra a atual PEC 55, antiga PEC 241, que congela os gastos públicos em alguns setores, como a saúde e educação. Por nota, a Secretaria
Secretaria Estadual de Saúde informou que realizou uma reunião entre representantes do Ministério Público e líderes dos movimentos estudantis que aceitaram a realização das provas nos locais ocupados. Mas o INEP não aceitou o pedido e a prova foi suspensa nas escolas ocupadas. Teve gente que fez a prova neste final de semana e terminou rápido. O Eduardo, por exemplo, foi o primeiro a sair nesse colégio e não achou o exame tão difícil. Matemática para mim foi bem tranquilo, mas eu tive um pouco de dificuldade em português. Mas teve gente que não achou tão fácil assim. Matemática, química, tá bem difícil. Tem muito tempo que eu não estou estudando, então eu tive um pouquinho de dificuldade. Atualmente, o Enem é utilizado como critério para os estudantes concorrerem a uma bolsa no ProUni, além das 500 universidades por todo o Brasil que usam o resultado como critério para o ingresso no ensino superior. Por isso, sempre fica aquela expectativa após a prova. As provas foram bem complicadas, né? Porque na realidade são assuntos bem específicos, mas no geral é o que a gente espera do Enem, é sempre um desafio mesmo. E olha, ainda falando do Enem, olha só esse caso. R$180 mil. Esse é o valor que uma jovem estudante de Montes Claros teria usado para pagar pelo gabarito da prova do Enem. Luciana Viana tem as informações. Boa noite para você, Luciana. Conta pra gente, como é que foi que a Polícia Federal descobriu essa tentativa de fraude? Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. A Polícia Federal descobriu uma central de telefonia celular e pontos eletrônicos que estavam sendo usados para repassar informações aos candidatos. Essa organização criminosa, segundo a polícia, cobrava até R$180 mil por gabarito. 11 pessoas presas nas duas operações, né, em 8 estados, um deles aqui em Minas Gerais. E essa candidata que aparece na tela, ela foi presa em flagrante com escuta, viu? Ela se comunicava com um integrante da organização através de tosse. Se ela tossia 2 vezes, é porque ela entendia, né, a resposta certa que teria que marcar. Se ela tossia uma, era porque a pessoa do outro lado tinha que repetir a resposta. Mas as investigações continuam porque a Polícia Federal quer descobrir se há mais fraudes além dessas descobertas. Luciano, obrigado pelas informações. Estudante aqui da capital é finalista em um concurso de física internacional. E ainda hoje, a namorada do torcedor do Cruzeiro morto durante um jogo no Mineirão fala pela primeira vez sobre o caso. Ela está grávida e conversou com exclusividade com a nossa equipe. A entrevista completa é já depois do intervalo. Um estudante mineiro de 14 anos, ainda no ensino fundamental, é finalista num concurso internacional de física. Vai passar uma corrente elétrica por esses fios e ele vai dividir o hidrogênio e o oxigênio que compõe a água. E esse experimento tem risco de explodir? Não. Mas se você colocar a mão aqui, tem uma corrente elétrica passando. Aos 14 anos, já parece professor. Eu e você, por exemplo, que tem massa e velocidade, também possui um comprimento de onda. Isso aqui mostra literalmente que você é uma onda. Diogo é fanático por ciências desde criança. Tudo começou quando ganhou um livro do pai sobre física. Eu assistia muitos documentários quando eu era criança, documentários sobre ciência, sobre o universo, e eu sempre fiquei muito encantado com o quanto que a física, ela explica o mundo à nossa volta de maneira linda. Porque tudo à nossa volta é fascinante e tudo tem física. Desde os 8 anos, posta vídeos na internet. Antes, os assuntos eram sobre jogos, mas de 2 anos para cá, começou a postar sobre o que mais gosta no chamado Portal da Ciência. Same time in multiple points. How is that possible? E o Diogo é o único brasileiro a chegar à semifinal de uma competição internacional destinada a estudantes de 13 a 18 anos, que reuniu mais de 2.000 vídeos sobre ciência e matemática neste ano. Ele faz sozinho o roteiro, a edição e a narração dos vídeos, em inglês e legendado. Desde que eu conheci a competição, eu fiquei totalmente motivado a perseguir esse sonho. Porque ia mudar a minha vida, ia mudar a vida dos meus colegas de uma certa maneira. E eu acho que isso foi uma grandíssima motivação. A disputa oferece uma bolsa de estudos e um laboratório para a escola do vencedor, um total de $350 mil.
O vídeo já está na semifinal, mas para chegar até a final, ele deve ser o mais curtido, compartilhado ou marcado na página oficial do evento. O resultado será divulgado em dezembro. A mãe é só orgulho. Eu fico muito orgulhosa, acredito muito nele, no potencial dele e creio que ele vai chegar à final. Ele quer fazer a diferença no mundo, né, para o mundo, através da ciência, através da física, sendo pesquisador de física. E eu acredito que é assim que vai ser. Diogo diz que sabe equilibrar o lazer e os estudos, mas está focado no futuro. Eu vou tentar viver a vida em equilíbrio, você sempre tem que equilibrar as duas coisas, com certeza. Mas tudo que eu puder fazer pela ciência, eu vou fazer. Que legal, hein? Olha, desde 1998, a Casa de Apoio Aura oferece ajuda a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. A gente vai conhecer esse trabalho agora. Olha só. Da noite para o dia, Vera e o filho de 7 anos precisaram vir para Belo Horizonte. É que Luiz Fernando estava com um tumor no cérebro e na cidade onde moram, no interior de Minas, não há tratamento disponível para ele. Depois de viajar cerca de 400 quilômetros, a vendedora não fazia ideia de onde ficaria hospedada com a criança após a cirurgia, já que o filho precisaria passar por sessões de radioterapia. Mas foi aí que ela soube da Casa de Apoio Aura, onde foram acolhidos. Além da hospedagem, você tem a fisioterapia, igual no caso do Luiz, que ele precisa da fisioterapia, a fonoaudiologia. Então, é uma coisa que ajuda muito. A ONG, Organização Não Governamental, existe há 16 anos e recebe crianças de todo o estado que estão em tratamento de câncer ou doenças do sangue. Hoje, o local tem capacidade para hospedar 15 jovens e um familiar por paciente. A estrutura da associação conta com atendimentos psicológico, fisioterápico, de fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional e enfermeiros 24 horas por dia. Tem o carinho dos voluntários, tem o carinho dos profissionais com eles, né? Tem a ajuda que a gente busca estar dando a cada acompanhante no sentido de minimizar esses momentos que não são fáceis, né? Porque já não tem o suporte da família tão junto, né? E então a gente procura ser a família delas nesses momentos. Para tornar o ambiente o mais acolhedor e aconchegante possível, funcionários e voluntários se dedicam às demandas da casa. Márcia, voluntária há 10 anos, é a responsável por receber todas as doações de brinquedos, distribuir às crianças e também promover bazar com o objetivo de arrecadar dinheiro para a instituição. Ser voluntário, a gente acha, é ilusório que é ajudar o outro. A ajuda que a gente tem é muito maior, é muito gratificante, como realização pessoal é muito bom, então você não faz para você, mas é um retorno muito bom. E é também com a ajuda de doações e parceiros que o sonho da instituição de receber mais crianças está perto de se tornar realidade. É que depois de cerca de 6 anos em construção, este prédio de 12 andares deve ser inaugurado no início do ano que vem. E aí aqui vai funcionar a nova sede da Casa Aura, onde será possível atender 40 crianças em tratamento e 4 transplantadas. O que a gente busca é minimizar esse momento em que estão fora do convívio familiar, né? E tratando de um filho, que é a figura mais importante para a mãe, e com uma doença que é uma doença que a gente sabe que ela é imprevisível. Né? A gente tem muitos milagres aqui, muitas curas, mas sabe que também de vez em quando a gente tem perdas, né? Então o máximo de suporte que a gente pode fazer para essas famílias ainda leva uma cesta básica para casa por mês e a gente procura fazer com que enquanto estão aqui que seja um momento de muita alegria, né? De muita compreensão, de muito carinho, porque senão não teria sentido, né? Uma criança de 2 anos foi atacada por pitbulls na região metropolitana. Todas as informações daqui a pouco. E ainda, depois do intervalo, a namorada do torcedor que morreu no Mineirão durante uma partida do Cruzeiro fala com exclusividade com a nossa equipe. A gente volta já já com a entrevista.
12 dias, um torcedor do Cruzeiro morreu durante uma partida no Mineirão. A polícia investiga se a morte foi provocada por agressões de seguranças do Estado. Hoje, a companheira do rapaz conversou com exclusividade com a nossa equipe. Veja só. Pelas fotos, dá para ter uma noção do amor de Eros pelo Cruzeiro. Ele acompanhava a torcida todos os momentos, ia para jogos fora, ele tinha paixão mesmo pela torcida e pelo time. Mas essa história teve um final trágico na semifinal da Copa do Brasil, no jogo entre Cruzeiro e Grêmio. Eros, que já foi presidente da torcida organizada Pavilhão e que fazia parte da atual diretoria, morreu dentro do Mineirão. A polícia trabalha com algumas hipóteses. Uma delas de que o torcedor teria sofrido um infarto logo após o time gaúcho abrir o placar. Outra possibilidade é que Eros foi morto por seguranças do local. A Pamela era a namorada do rapaz. Eles moravam juntos há 1 ano e meio. Ela está grávida, inclusive, do Eros. Presenciou todo o fato no estádio e desconsidera qualquer hipótese que não seja assassinato. Eu descarto totalmente essa primeira hipótese de infarto, porque o Eros estava acostumado a acompanhar o time em todos os lugares. Ele estava acostumado, às vezes, ver o Cruzeiro perder. Ele não tinha problema nenhum de saúde. Ele tinha 37 anos. Bebia socialmente muito pouca coisa, então nada que levasse a ele ter um infarto. E a gente sabe que foi agressão, entendeu? Amigos da vítima que estavam no estádio afirmam que Eros foi agredido e morto por seguranças. Estava com o Eros e vi que nós estávamos tentando passar por setor laranja. Ele pediu segurança, ele não deixou por causa disso, por causa das câmeras. Aí o Eros falou que tudo bem, só que o Eros levou o pé na frente. Eu acho que ele pensou assim, que o Eros tentava invadir. Aí ele já foi aplicando nele um mata-leão, puxou ele pra dentro desse quarto. Eu tava próximo ao gradil do Mineirão, cara, mais ou menos uns 30 metros. Aí quando eu vi o Eros do segurança entrando em um atrito, cara. Nesse atrito chegou um outro segurança para apoiar o que tava com ele. Jogaram ele pra dentro da sala em questão de uns 11 segundos, 15 segundos. Saíram com ele de lá já bambo, cara. As investigações seguem em sigilo de justiça, mas a namorada da vítima e amigos da torcida organizada já prestaram depoimento à polícia. O Cruzeiro voltou ao Mineirão neste final de semana e venceu o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Mas as expectativas estavam fora dos gramados quanto à reação da torcida. Mas os protestos foram pacíficos, apenas camisetas, faixas e pedidos de justiça. Agora as atenções voltam ao Mineirão, afinal, nesta semana, Brasil e Argentina fazem um dos maiores clássicos do mundo bem aqui. E depois de um episódio tão lamentável como este, é impossível que não sejam feitos alguns questionamentos, principalmente quanto à segurança no estádio. E a torcida deve aproveitar essa partida da seleção brasileira e os demais jogos do Brasileirão que serão realizados no estádio para protestar. Nós não queremos nada, nós só queremos justiça nesse caso, porque nós entendemos que é um torcedor que morreu dentro do estádio de futebol, provavelmente por uma empresa foi contratada, terceirizada para fazer a segurança. É um caso gravíssimo que a gente vê aqui. Sobre a morte do torcedor, a diretoria do Cruzeiro lamentou o ocorrido por nota e disse que acompanha de perto os esclarecimentos dos fatos. A Minas Arena, concessionária que administra o Mineirão, também lamentou e informou que tem total interesse no esclarecimento do assunto de forma séria e verdadeira. E enquanto o laudo não é concluído pela polícia, o único sentimento entre amigos e familiares é de justiça. Eu espero que a justiça seja feita, entendeu? Que todos os culpados sejam punidos. Isso eu acho que é o que todo mundo espera, né? Continua internada e sem previsão de alta a menina de 2 anos atacada por 2 pitbulls em Esmeraldas. Dimara Oliveira tem os detalhes. Boa noite para você, Dimara. Boa noite, Gisele. Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que acompanha o Band Minas. Essa menina, Gisele, ela teve uma orelha arrancada e parte do rosto dilacerado e teve, claro, que passar por uma cirurgia. Segundo o hospital João 23, que é onde ela está internada, o quadro dela é estável. A irmã dela, de
4 anos, que também foi atacada pelos cães. Teve escoriações leves nas pernas, no tórax e um corte profundo, Gisele, na coluna vertebral. E já teve alta. Ela está melhor. De acordo com a Polícia Militar, as irmãs brincavam na rua quando foram atacadas pelos animais. O dono dos cães socorreu as vítimas, que foram levadas então até o Hospital João 23 aqui na capital mineira. O dono dos animais foi encaminhado para a delegacia. Lembrando que em Belo Horizonte tem uma lei municipal que proíbe animais mais ferozes como esse de andarem por aí sem a focinheira, sem a corrente, o que não se aplica a outras cidades da região metropolitana, mas tem que ter, consciência. É verdade, Mara. Obrigada, viu, pelas informações. E a gente fica por aqui. Uma ótima semana para todo mundo. A gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite. Fique agora com o Jornal da Band, as notícias do Brasil e do mundo. Amanhã a gente está aqui de volta às 10 para 7. Tchau, tchau.